Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o problema das tropas russas que não conseguem avançar de jeito nenhum e parece que o Gerasimov pessoalmente está em Izium supervisionando as tropas, hein? Será? Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Print Art, Vitor Ferreira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O que está acontecendo, o que aconteceu de ontem para hoje aqui, né? Não teve nenhum grande avanço russo. Isso é uma coisa que realmente deve estar preocupando muito os russos. Se você olhar aqui, houve de novo tentativas aqui na região de Kherson. Eles estão tentando ganhar espaço em direção a Mykolaiv e em direção a Kryvyi Rih. Já estão tentando isso há 2 semanas, desde que iniciou essa nova ofensiva, essa fase 2, que, segundo os russos, né, dessa guerra, e não conseguem andar nada. Avançaram alguma coisinha aqui nesse sentido aqui, mas muito pouca coisa. Da mesma forma, aqui em Donbás a gente viu a mesma coisa, como eu falei para vocês. Os russos avançaram um pouco. Izium, né, bem pouco tempo atrás, Izium estava na mão dos ucranianos. A fase 2 começou justamente quando os russos tomaram Izium. E avançaram um pouco aqui, mas muito pouco para esse período todo que está acontecendo nessa guerra, principalmente do fato de que a Rússia colocou tudo que ela tinha, os BTG, batalhões táticos em grupo, agrupados, enfim, é uma estrutura própria lá do exército russo, botou a maior parte deles aqui na região de Izium e estava tentando com muita força fazer esse movimento, mas não conseguem sair do lugar. Tem usado a técnica de jogar muita bomba, fazer bombardeamento grande na linha de frente e tentar avançar com a infantaria, mas eles simplesmente não têm gente o suficiente. Em ataque é muito mais complicado do que para defesa, né? Estima-se que você tem em torno de 70 mil russos aqui nessa área de Donbás toda e 40 mil ucranianos defendendo. O problema é, para um ataque desse tipo ter certeza ou conseguir avançar, tipicamente a relação é 3-1 ataque para defesa, ou seja, você tem 40 mil ucranianos, os russos precisariam ter no mínimo 120 mil russos aqui nessa região e eles não têm, daí não conseguem avançar. E o que é pior, né? Eles estão trocando o pouquinho de território que eles conseguiram conquistar por muitas tropas. Esse tipo de guerra acaba gerando muitas baixas para quem está atacando, né? Teve algumas pequenas coisas aqui. Ontem os ucranianos botaram fogo num depósito na área ocupada de Donetsk, um depósito russo. Houve também a primeira vez que foram usados mísseis de precisão aqui na guerra pelos ucranianos. Já são os mísseis que eles estão recebendo agora da comunidade europeia, dos Estados Unidos e coisa e tal. A gente vai falar sobre essas doações mais adiante. Mas, via de regra, a coisa não caminhou, né? A estratégia dos ucranianos, como eu falei para vocês, por hora é conter os russos e causar o máximo de dano possível nas tropas russas. A ideia é que em algumas semanas vamos ver uma contraofensiva ucraniana, tão logo esse ímpeto russo seja contido, né? E, bom, segundo diz aqui o Instituto para Estudo da Guerra, sobre como é que está a situação no dia 28 de abril, eles destacam basicamente o que eu falei, que não teve nenhuma mudança. Assim, eles falam também sobre Mariupol, que basicamente a impressão que dá é que os russos desistiram mesmo de tomar. O que eles fizeram ontem foi bombardear um hospital de campanha que tinha lá, ou seja, eles acabaram machucando um monte de gente que já estava num hospital de campanha, uma coisa muito triste, né? Mas enfim, eles desistiram de tomar isso aqui, é o que tudo indica. Realmente pararam o grosso das tentativas de invasão, e muitas das tropas russas que estavam aqui em Mariupol foram deslocadas principalmente para essa frente aqui, em direção a Zaporizhia, para reforçar essa frente, mas também não conseguiram andar nada lá, né? O fato dos russos terem desistido de tomar Mariupol e ainda haverem tropas ucranianas ali não muda nada num primeiro momento. As tropas que tem lá são poucas, estão com pouca munição, pouca comida, não se vê uma forma de conseguirem fazer um contra-ataque ali em Mariupol. Porém, no momento que começar a contraofensiva ucraniana maior, essas tropas podem ser fundamentais, porque elas vão criar uma segunda fronte aqui, dificultando ainda mais o trabalho russo, né? E a outra coisa que o Instituto para Estudo da Guerra cita é a questão do Dornikov, que é o atual comandante das forças, e o Valery Gerasimov, que é o comandante em chefe das Forças Armadas Russas, que estaria
em Izium, né? É bem interessante essa informação porque ela pode significar um monte de coisa, mas antes de mais nada, lembra, isso não está confirmado, tá? Isso foi uma fonte no serviço secreto ucraniano que vazou essa informação de que o Gerasimov estaria na frente em Izium. Isso não é uma coisa totalmente impossível de acontecer, não, tá? Como a gente tem visto, os generais russos têm sido forçados a ir para a frente de batalha porque eles têm uma dificuldade de entender como é que a guerra está, por que eles não estão andando, não conseguem andar com toda essa força que eles colocaram lá e ainda assim não conseguem caminhar. A gente já viu os casos dos vários generais que foram mortos aí pelos ucranianos, generais russos mortos pelos ucranianos justamente porque eles foram para a frente de batalha. E o Valery Gerasimov, que é o chefe de todos, né, é o grande comandante das Forças Armadas, aliás, é um cara que é muito conhecido, ele tem toda uma literatura, aí, uma teoria, uma doutrina militar muito própria, a doutrina Gerasimov, coisa e tal. Tem toda uma visão, o cara é um cara importante lá na Rússia, né? E era visto como um brilhante estrategista militar. Evidentemente, essa fama dele, digamos assim, está seriamente atingida por essa guerra, porque, lógico, a gente está vendo o exército russo, apesar de muito superior ao ucraniano, não está conseguindo avançar como esperava. E é verdade, os países da OTAN têm ajudado mais recentemente, mas lembra, o exército ucraniano resistiu nos primeiros dias, nos dias iniciais, onde era crucial essa história. É ali que que a guerra foi decidida, foi nos 3 primeiros dias. Muitos acreditavam, eu era um deles, que os exércitos ucranianos simplesmente não iriam aguentar e a Ucrânia acabaria na mão da Rússia logo nos primeiros dias. Não foi o que aconteceu, ao contrário, eles resistiram e isso que fez toda a diferença. O armamento da OTAN depois foi um golpe ainda mais duro nos russos, mas só existiu isso porque o exército ucraniano resistiu no início dessa invasão, né? Então, de qualquer forma, seja qual aspecto que você olhe, a estratégia do Gerasimov não funcionou muito bem, não. O exército russo certamente deixou a desejar nessa guerra, né, na visão dos russos, evidentemente. E aí você fica nessa situação, já que os generais estavam indo para a linha de frente, não é totalmente impossível imaginar uma situação do próprio Gerasimov estar lá para tentar resolver alguma coisa. Agora, isso pode significar um monte de coisa. Então, a primeira coisa, em termos de fazer diferença concreta, o cara é um cara inteligente, é uma pessoa, é um general com muito conhecimento? Sim. Será que ele é capaz de mudar alguma coisa? Acho pouco provável. Como a gente está vendo, a Rússia simplesmente não tem gente suficiente para fazer uma batalha como eles estão pretendendo fazer aqui, essa expansão que eles estão pretendendo fazer. Então é muito pouco provável que consiga mudar alguma coisa no estilo de guerra, ou na forma como, ou no grau de sucesso que os russos estão tendo, né? Agora, existe uma outra possibilidade para ele estar indo para lá, é justamente para ele ser considerado culpado por essa guerra. O Putin já está vendo isso, a gente até falou no vídeo de ontem que a televisão russa já está falando abertamente em, olha só, ou vai ter a derrota da Rússia ou vai ter uma terceira guerra mundial, a Rússia vai usar bomba atômica e coisa e tal, vai comprar briga e coisa e tal. E, como eu falei para vocês, embora o Putin realmente seja um cara meio maluco e coisa e tal, eu não acredito que Putin vá optar pela opção nuclear por vários motivos. Primeiro, porque isso significaria o fim da Rússia, e segundo, porque arrisca até a linha de comando dele não obedecer a ele nessa altura do campeonato, né? Então, embora os robôs russos e a televisão russa ainda estejam falando de vitória russa e não sei o que lá, não sei o que lá, a essa altura do campeonato todo mundo já percebeu que a Rússia se meteu numa enrascada completa, perdeu a guerra já, não tem mais o que fazer. Estão aqui perdendo soldados a cada dia, sem conseguir avançar, e daqui a pouco a Ucrânia, que já está preparando os reservistas lá, vai vir com tudo. Repara o quão pouca arma dessas novas que ela está recebendo do Oeste está sendo de fato empregada aqui. Já tem um monte de lugar, já tem dessas armas novas, mas certamente o grosso da coisa ainda está por vir, né? Então existe a possibilidade de ele estar sendo colocado como o culpado deste problema todo. Isso é uma possibilidade. O Putin admitir a derrota na guerra e culpar o Gerasimov, e aí o cara vai cair em desgraça no meio militar. Ele já está meio que em desgraça no meio militar. Enfim, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que tenha sido um esquema, como diz aqui o Mike Ryan, que é um analista militar americano, que tenha sido algo similar ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o general MacArthur, né, que comandava a Segunda Guerra pelos americanos, designou
o general Robert Enchenberg para comandar as forças em Buma, e quando o general estava saindo, ele falou: olha só, Bob, eu quero que você vá lá e pegue a cidade de Buma e não volte, ou então não volte vivo. É uma outra possibilidade que esteja acontecendo isso também. E não vai ser difícil o Gerasimov não voltar vivo. Os ucranianos têm matado com regularidade generais russos. Eu não duvido nada que isso aconteça com ele também. E aí seria o ideal para o Putin, porque poderia culpar todo o problema ao próprio Gerasimov, né? Realmente, estratégia de saída isso daí. Do ponto de vista diplomático, a Rússia parece estar querendo arrumar confusão, né? Ontem houve 2 bombardeios, 2 mísseis atingiram Kiev. Na verdade, a Rússia lançou 3 mísseis. Um desses mísseis foi derrubado pelas forças antimísseis ucranianas. Os outros 2 atingiram o centro de Kiev, lugares totalmente residenciais. Aqui não tem nada aqui. É lógico, os russos falaram que atingiram uma fábrica de fabricação de não sei o que lá, militar e coisa e tal, mas não, olha aqui, é prédio, é apartamento. Morreu um monte de gente aqui, de pessoas que estavam... área civil, totalmente civil. O que foi isso aqui? Claramente foi um ato direcionado ao representante, ao Guterres, que é o presidente da ONU, que estava em Kiev neste momento. Veja, ao contrário daqueles outros chefes de Estado que estiveram em Kiev, o Boris Johnson e vários outros, só foi comunicado que eles estiveram em Kiev depois que eles já não estavam mais lá. Lógico, para evitar que a Rússia fizesse alguma coisa desse tipo, tentasse bombardear Kiev para deixar o cara inseguro e coisa e tal. Eles estiveram lá, mas estiveram em segredo. Não foi o caso do Guterres. O Guterres ele esteve com Putin anteontem, há poucos dias atrás, negociando com ele lá no Kremlin, e o Kremlin sabia que ele dali iria para Kiev, então estava todo mundo sabendo que o Guterres estaria em Kiev ontem. E ainda assim a Rússia optou por jogar mísseis em lugares que não tem absolutamente nada de estratégico, só mesmo para fazer um statement, né? Só para dar um aviso para o Guterres. Realmente é uma coisa muito triste. Morreu a jornalista da Rádio Free Europa, né? Da Europa Livre, Rádio Europa Livre. Infelizmente, num apartamento, estava na casa dela, o míssil atingiu o apartamento. E o que deixa claro aqui nesse ponto é que realmente a Rússia não está nem aí para a ONU, não quer nenhuma solução de paz a essa altura do campeonato, né? E veja, no final, o próprio presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, pediu ao secretário da ONU para retirar o poder de veto da Rússia no Conselho de Segurança. Isso seria uma coisa realmente muito crítica, muito séria. Agora, não sei se faria tanto efeito assim, porque a essa altura do campeonato a gente já viu que a Rússia já abandonou a ONU como um palco para eventuais negociações e coisa e tal. Ela já vai se isolar no canto dela lá, sem querer contato com organismos multinacionais. Isso é um problema. Isso é um problema para a Rússia, principalmente econômico, por conta das sanções. Mas, enfim, é um statement bastante claro dos russos acerca disso, né? E, bom, a gente teve boas notícias ontem lá nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos aprovou a nova versão do Lend-Lease. O Lend-Lease é um ato que permite que as Forças Armadas Americanas empreste qualquer arma militar, ou emprestar no caso é dar, né? Qualquer arma militar, qualquer coisa que tenha no estoque americano para o país. Então, em tese, não implica em comprar coisas novas, não implica em gastos, mas é lógico, implica em gastos no mais longo prazo, porque se o exército americano está doando uma munição, está doando um blindado, certamente isso vai depletar, né, o estoque americano e vai ter que ser reposto mais adiante. De qualquer forma, é muito significativo o Lend-Lease, porque foi justamente o mecanismo que os Estados Unidos usou na época da Segunda Guerra, para favorecer tanto a Inglaterra quanto a Rússia, né? Foi por isso que a Rússia conseguiu derrotar os alemães na Segunda Guerra, devido ao apoio americano, né? Muita arma foi enviada para a Rússia na época. A Rússia, vocês lembram, começou perdendo a guerra para os alemães de forma absoluta, mas de repente começou a virar a coisa e ganhar, justamente devido ao apoio dos americanos, que não entraram na guerra ainda, não tinham entrado ainda na guerra, mas já estavam usando, fornecendo equipamentos para os russos, né? Enfim,
O novo Land Lease já está valendo, então o presidente já pode doar o que ele quiser do exército americano para a Ucrânia, não precisa fazer mais licença. Além disso, o Biden pediu ao Congresso mais 33 bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia, e a colocação que ele fez lá para o Senado, para o Congresso americano, me parece muito clara, me parece muito tranquila. O que ele falou é, sim, isso é muito caro, a gente vai pagar caro por isso neste momento, mas vai ser mais barato do que deixar a Rússia tomar a Ucrânia, e o que é um fato. Se isso acontecer, se a Rússia simplesmente tomar a Ucrânia, isso vai ser uma sinalização péssima para o mundo todo, inclusive para a economia mundial. Então, 33 bilhões pode ser caro agora, acabar sendo barato nessa história toda para bancar esse esforço lá dos ucranianos, né? E, segundo ele, vai ser uma aprovação rápida. Ele quer uma aprovação rápida e vai ser. E eu não duvido, não. A coisa no Congresso, o Land Lease passou por 417 a 10. Ou seja, pode ter certeza que vai passar esse valor aqui também. Talvez não passe tão folgado assim, mas vai passar certamente no Congresso essa ajuda à Ucrânia, né? Então, essa é a situação. Tem essa thread aqui do Mike Martin, que é também um analista militar americano, em que ele fala sobre o problema dos russos em Donbás, sobre como eles já se pode perceber agora nessas 2 semanas dessa nova fase 2 aí que surgiu, que os russos não vão a lugar nenhum, não vão conseguir fazer nada, erraram no início dessa segunda fase e não conseguem andar com essa iniciativa deles, né? E agora o problema que vai acontecer, segundo ele repete aqui o que eu vou fazer, o que eu falei para vocês já, que o que vai acontecer é que nas próximas 2 ou 4 semanas isso vai chegar a um topo, os russos vão ficar sem tropas e os ucranianos vão fazer o contra-ataque deles. Os ucranianos estão planejando em 2 semanas fazer o contra-ataque. Está dentro da faixa aqui do que eles esperam aqui, do que ele está esperando, mas vamos ver como é que acontece isso. Uma outra coisa interessante que ele coloca é que o secretário inglês para assuntos estrangeiros, ele falou que o objetivo inglês nesse apoio à Ucrânia é retornar a Ucrânia às fronteiras originais dos anos 1990, ou seja, isso inclui Donbás e Crimeia. Esse é o plano dos aliados nessa guerra, retomar a Ucrânia totalmente para os ucranianos, né? E isso seria uma coisa realmente muito positiva, porque daria não apenas um recado muito sério para a Rússia, como debilitaria a Rússia militarmente de forma muito grande, né? Então vamos ver como é que vai seguir isso daí. E só para terminar, parece que a Petrobras desistiu de fechar, vender uma fábrica de fertilizantes para os russos. É lógico, não tem como fazer mais negócio com o russo. Os russos não têm mais como pagar, não tem mais como participar do mercado mundial. Então realmente fez certo a Petrobras nesse caso. Essa era uma privatização que já estava encaminhada, porém ela vai retomar e vai fazer um novo processo de privatização com outra empresa. Faz muito bem. A Rússia simplesmente saiu do comércio mundial, não tem mais por que fazer negócio com eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.